Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. E no vídeo de hoje, a gente vai aprender a exportar um DataFrame Pandas para CSV. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Aqui você vai encontrar videoaulas de programação, além de discussões sobre tecnologia comigo e com o Alisson. Quem já me acompanha aqui na série de análise de dados, já me ouviu falar muito essas três letras, CSV. E nada mais é do que um formato de arquivo. Eu já uso ele há bastante tempo, desde o início aqui, nos vídeos, mas eu nunca me adentrei muito em detalhes e eu vou aproveitar essa oportunidade para a gente entender um pouquinho mais. Então, o CSV, ele é a sigla para Comma Separated Values, que nada mais é do que um arquivo em que você consegue representar uma tabela, então colunas e linhas, com um formato específico, que pode ser ou as linhas, os elementos das linhas separados por vírgulas ou por ponto e vírgula. E aí no vídeo de hoje a gente vai aprender como que a gente pode, depois que a gente já manipulou um data frame, exportar ele para um arquivo, porque a gente pode querer isso por vários motivos, Principalmente porque, por exemplo, aqui a gente está utilizando os microdados do Enem, ele é um arquivo muito grande, mas eu posso querer um arquivo que é um subproduto dele. Então, eu calculo algumas métricas, reduzo e uso esse arquivo menor até para poder lidar com menos informação. Isso pode ser muito útil e é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Então, hoje eu vou fazer umas manipulações aqui no nosso conjunto de dados do Enem, parecido com algumas que a gente já fez nos outros vídeos, mas eu vou exportar para um arquivo e no próximo vídeo eu vou usar esse arquivo para fazer outra análise. Beleza? Então vamos lá. Vou abrir aqui o nosso Jupyter Notebook. Então aqui eu estou importando o pacote Pandas, lendo o conjunto de dados com esse método readCSV, que nada mais é do que uma forma de pegar um arquivo CSV e transformar ele num objeto DataFrame do pacote Pandas. A gente já fez isso algumas vezes aqui. Aqui a gente consegue visualizar então quem é esse conjunto de dados, que tem várias colunas. Para quem está chegando agora e não sabe, esse conjunto de dados de microdados do Enem, ele é muito grande, ele tem mais de 5 milhões de linhas. Inclusive, algumas pessoas já comentaram nos meus vídeos que não conseguiram abrir ou que tiveram dificuldade. Eu, particularmente, recomendo que para quem está tendo dificuldade de rodar no seu computador, passe a utilizar o Google Colab, que é uma forma de usar Jupyter Notebook online usando a memória RAM e o processamento do Google. Eu acho que ajuda bastante. Então, meu objetivo aqui, pessoal, com esse data frame é conseguir extrair a seguinte informação. Qual é a média nas disciplinas por município? Então, por exemplo, para o município do Rio de Janeiro, qual é a média em matemática dos alunos, dos candidatos que fizeram o Enem? Da mesma forma para a disciplina de Ciências da Natureza e assim por diante. Então, para todas as provas do Enem, eu quero a média dos candidatos por município. Como a gente faz isso? Bom, uma forma bem interessante da gente fazer é utilizando o método Group By. A gente também já tem um vídeo aqui no canal sobre isso. A gente vai utilizar esse método Group By para agrupar o conjunto de dados por município, pedindo já a média das colunas de nota. Mas antes de fazer isso, eu vou selecionar o subconjunto das colunas, apenas das colunas que me interessam do conjunto de dados, porque eu acho inclusive mais fácil, mais didático para a gente visualizar, porque aqui a gente não consegue nem ver todas as colunas, porque são 137. Para selecionar as colunas que me interessam, primeiro eu peço para ele a informação de quais são todas as colunas que tem no meu conjunto de dados. Dessas colunas, eu vou escolher as que me interessam e vou criar um novo data frame com elas. Pronto, agora a gente tem um data frame apenas com as colunas que nos interessam e a gente consegue visualizar ele. Eu acho isso, pra gente que está aqui aprendendo por vídeo, eu acho mais didático. Você não necessariamente precisa fazer isso em casa, certo? Agora o que eu tenho aqui é justamente um data frame. Nesse data frame, eu continuo tendo nas linhas a informação de todos os candidatos, inclusive o município de residência deles e a nota que eles obtiveram. E o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro data frame com a informação agrupada por município. Então, as linhas desse novo data frame não serão a informação por candidato, mas sim por município, uma informação agregada. E aqui tem um detalhe. Quando eu pedi para ele agrupar, eu passei não só o nome do município, o código do município, mas eu também passei essas colunas. Na verdade, o que eu fiz foi passar para ele todas as colunas que não são as colunas de nota. Elas não me acrescentam informação, eu não quero a média delas. Elas, na verdade, elas correspondem a uma única informação, vamos dizer assim, só que dividida em 4 colunas. Porque a gente tem o código do município, o nome, que são unicamente identificados, Então, para cada código tem só um nome. A gente também tem a UF de residência, que corresponde ao município, e a sigla também corresponde. Então, a gente tem, na verdade, um município que tem um nome, um código,
uma UF, porque cada município pertence a apenas um estado, e uma sigla. É como se eu tivesse só uma informação, assim. Não sei se você conseguiu captar o que eu tô querendo dizer, mas a minha ideia é essa. Na verdade, para te mostrar a diferença, eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar isso aqui daqui e vou agrupar apenas pelo código do município. Então, olha o que acontece aqui, pessoal. Ele sumiu com as colunas de nome do município e de nome da residência, e de nome da UF de residência, porque ele não consegue agregar, então fazer uma média de nomes, de palavras. Então ele tirou tudo que não é número. E assim, não é exatamente o que a gente quer. Eu quero preservar a informação do nome da residência no meu data frame, porque eu posso utilizar isso depois e na verdade eu vou utilizar isso no próximo vídeo, quando eu for utilizar esse data frame para uma outra análise. Então pronto, eu voltei com a informação que eu desejo preservar e esse aqui é a nossa média do Enem por município. E aí, pessoal, também, quando a gente usa o Group By, ele usa a informação que a gente pediu para ser usada como parâmetro do agrupamento como um índice do data frame. Então, isso aqui, na verdade, deixou de ser uma coluna comum como as outras, e até por isso que está em negrito e está mais para baixo aqui, se você consegue ver. Mas isso também não necessariamente é uma coisa que a gente quer, e na verdade, como eu quero exportar essa informação para CSV, eu prefiro que essa informação esteja em colunas comuns como as outras. E para fazer isso, a gente tem como passar um parâmetro para o group by asIndex igual a false, que significa justamente dizer agrupa por essas quatro colunas, e aí a gente obtém aqui o nosso data frame agrupado por município. E se a gente for ver o tamanho do data frame, aquele que ele era que tinha 5 milhões de linhas, porque equivalia ao número de alunos que fez a prova do Enem, agora ele tem um tamanho de 5.570, que é o número de municípios diferentes que tem no Brasil. Não que tem no Brasil, mas que tem alunos, né, que fizeram a prova do Enem, porque pode ter algum município que não está aqui. Você pode aí até fazer esse exercício de verificar quantos municípios tem no Brasil e ver se tem algum município em que não teve nenhum aluno que fez a prova do Enem no ano passado. Bom, então bacana, a gente tem aqui a nossa informação, código do município de residência, nome do município, o F desse município, sigla da UF e a média das notas. E agora o que eu quero fazer é justamente exportar essa informação para um novo arquivo CSV, para que numa próxima vez em que eu queira manipular essa informação, eu não precise importar todo o arquivo de dados do Enem, mas apenas esse arquivo aqui, com a média das notas. E para fazer isso, a gente tem um método no Pandas, que é justamente toCSV, para CSV. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, basta usar esse método e passar para ele o nome do arquivo que você deseja que ele crie com essa informação. Para verificar isso, eu vou abrir aqui a pasta onde ele salvou, que é justamente a pasta onde está o meu notebook. Eu vou abrir aqui o nosso arquivo, pessoal, e pronto, ele salvou no CSV. Aqui a gente tem o nome das colunas. E aí, pessoal, para finalizar aqui, eu vou abrir a documentação desse método para a gente ver que a gente pode passar uma série de parâmetros para ele. Inclusive, aqui tem um parâmetro que se chama columns, né, de colunas, que a gente pode passar as colunas que é para ele escrever do data frame. Então, não necessariamente a gente precisa enviar todo o data frame para o arquivo. A gente pode escolher algum conjunto de colunas que é interessante para a gente. Então, eu recomendo que você dê uma olhadinha depois, se você quiser utilizar isso para um outro caso, para um outro conjunto de dados. Não se esquece de olhar esse método, porque ele pode ter parâmetros que te ajudam, que facilitam o seu trabalho. Então é isso, pessoal. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Dúvidas e sugestões, deixa aqui nos comentários para mim. Muito obrigada e até a próxima!